Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa Giro Auto Garagem, o seu canal de entretenimento automotivo. Hoje nós vamos falar de alguns carrinhos aqui bastante interessantes. Nesse vídeo de hoje realmente eu posso falar carrinhos, porque hoje nós vamos falar de carros pequenos, os nossos pequenos notáveis aqui. Eu separei uma lista bem bacana de alguns modelinhos de carros pequenos, mas que tem uma performance, que tem um quezinho a mais, até uma historinha mais legal. Então quem não é inscrito ainda, já se inscreve aí embaixo, já deixa o like quem gosta do nosso conteúdo e acompanha a gente nessa viagem no mundo automotivo. Vamos nessa! Então vamos falar do Fiat 500. Fiat 500, a maioria das pessoas conhece já o carrinho um pouco mais novo, mas talvez não conheça a historicidade que vem por trás desse carro. O Fiat 500 ele teve basicamente ali o início da história do Fiat 500 foi ali em 55, apesar de ter sido aí uma sucessão, né, de um mais antigo ali de 1936, que era o Topolino. Mas basicamente a história do Fiat 500 mesmo ela começou ali em 1955, tá? Saíram algumas versões em 55, inclusive o Fiat 500 Giardinetta. Giardinetta era uma perua, né, pra galera do Save the Wagons aí. Saiu uma perua que ela era um conceito desse carrinho pequeno, mas com maior espaço, maior porta-malas, né? Essa versão de 55, ela já era um carro que ele veio ali para brigar bastante com o Fusca na época, né? Que era um carro conceitual ali, o alemãozinho brigava bastante com o italiano ali no mercado dos automóveis na época. E o interessante é que o Fiat 500 ele trouxe bastante outras vertentes, né? Então você teve ali na época o Fiat 500R, né? O avôzinho aí do Black Motion que nós temos hoje, né? Então o Fiat 500 ele veio trazendo naquela época como Fiat 500 Rinnovata, uma versão esportiva um pouco diferente ali entre 71 e 76. O fim da fabricação dele ali foi em meados de 76, porque depois ele teve uma volta à fabricação em 91, né, que veio para substituir novamente ali os Fiat 126, que era um dos pequenos da Fiat também. E esse carrinho é bastante interessante porque ele teve várias versões, teve uma historicidade bastante extensa, inclusive se vocês quiserem eu vou fazer um vídeo mais extenso especificando um pouco mais dessa historicidade desse modelo específico. E eu estou pensando inclusive em trazer alguns vídeos com isso. Aí vocês me dizem aí embaixo se vocês gostariam de ver esse tipo de conteúdo, tá? Comenta aí embaixo que eu vou tentar seguir a orientação de vocês para trazer o melhor conteúdo. E ele veio trazendo aí depois em 2004, né? Sendo o Fiat 500 do século 21, né? Esse que a gente já conhece um pouco mais nas ruas. Ele veio lançado em 2004 no Salão do Automóvel, apresentado para ser fabricado a partir de 2007, né? Que aí ele já entrou em fabricação mesmo, veio com versões bastante legais, né? Apesar de ter um desenho meio romântico, ainda remetendo aos Fiat 500 mais antigos, mas ele já veio aí com umas versões diferentes, inclusive uma das mais interessantes que eu encontrei é o 595 Abarth, que é um tributo à Ferrari de 2008, e esse vinha com um motorzinho 1.4 turbo, né, de 171 cavalos e 83 kg de torque, carrinho bem interessante. E é legal que ele teve uma aceitação assim no público, um carinho diferente. Ele até entrou pro filme Carros, né? O Luigi do filme Carros vai aparecer aqui de alguns dos lados na nossa telinha. O Luigi do filme Carros é um Fiat 500, então ele tá lá nessa historicidade também, né? Apareceu na telinha no cinema aí. Beleza? Então vamos pro próximo aí. O próximo que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, o Altozan AZ1. Altozan AZ1 também, fiquei pesquisando bastante aí para achar os menores carros com umas características mais esportivas, mais interessantes. Inclusive esse AZ1 me chamou bastante a atenção,
O AZ1 ele foi produzido por pouco tempo, né? Entre 1992 e 1995 foram produzidas 4.392 unidades. E o cara, ele teve depois ele foi repaginado ali, né? Ele teve uma mudança ali de modelo para o Suzuki Cara, e ele veio de 93 a 95 com 531 unidades, né? Um pouquinho menos, tá? Então foram esses dois modelinhos aí. E esse daí eles eram o que são conhecidos aí pelos carros japoneses como K-Cars, né? K-Cars são aqueles carrinhos pequenos, econômicos, práticos, né? Para aquele trânsito de ruas apertadas ali e das grandes metrópoles. E esses K-Cars eles foram desenvolvidos para ser pequenos, econômicos e práticos, né? Então esse daí ele quebrou um pouco essas barreiras, trazendo um pouco mais de esportividade, né? Ele vinha com 64 cavalos, motorzinho 3 cilindros, né? Já trazendo naquela época o 3 cilindros turbo, com uma tração traseira. Eu pessoalmente acho que deve ser bastante interessante, porque deve ser um kart de rua, né? Um carrinho prático ali, rápido, né? De você guiar, pequeno, leve pra caramba. Então, a ideia de um K-Car aí, de um kart de rua basicamente, né? Não é o conceito de K-Car, mas esse daí era bem um kart de rua, um carrinho divertidíssimo. Mas na época que ele foi lançado, ele ficou pouco tempo, porque principalmente ele foi lançado numa recessão japonesa, e com essa recessão que teve, os japoneses eles consideravam que era um excesso, né, ter esse tom de esportividade num carro pequeno, um carro que era para ser uma outra proposta, né, dentro do mercado aí dos K-Cars. Mas é um carro bem interessante e essa fica como uma dica aí para vocês, beleza? Vamos pro próximo aqui. O próximo da nossa lista aqui, esse também é bastante interessante, é um conceito aí que eu pessoalmente não conhecia. Então nós vamos falar aqui de um elétrico, tá? Hoje a tendência mundial aí é praticamente todos os carros daqui a alguns anos serem essa origem do elétrico, né? Então hoje nós vamos trazer aqui um carrinho bem interessante, apesar da estética dele não ser muito agradável, é um carrinho muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, ele tem 99 centímetros de largura, né? E é um carrinho com 2,57 metros de comprimento, tração traseira, elétrico, mas é bastante interessante, principalmente pela aceleração dele de 0 a 100 em 3 segundos. E aqui nós estamos falando do Tango T600, o carrinho elétrico aí ainda é um projeto, né? A fábrica é bem pequena. Eles pegam basicamente o investimento ali que é feito nos carros para fazer o próximo carro, né? Eles não ficam angariando fundos muito altos, né? Fazendo um investimento na empresa muito alto ainda, mas é um carrinho bastante interessante. Eu confesso que me assustou um pouco, principalmente esse 0 a 100 dele. O ano de fabricação dele foi basicamente ali em meados de 2005 que eles começaram com essa ideia. Mas é um carro que você pega o passageiro, senta atrás do motorista, né? E você tem muito pouco espaço para praticamente tudo. É um carro urbano, né? E a autonomia dele ainda não é tão legal. Apesar de ser um carro aí que o custo dele hoje, pela minha pesquisa aqui, ele estaria em torno de 150 mil, né? Com bateria de lítio e na faixa de 108 mil dólares, né? Falando em dólares. Com as baterias de chumbo convencionais, mas ele tem uma autonomia muito baixa ainda. Você vai ter uma autonomia ali entre 64 a 160 km, né? Depende da levada ali que tiver. Mas você vai ter um carrinho ali bem interessante para brincar, que você vai conseguir chegar com um carrinho que tem aí o tamanho de uma moto, basicamente, com uma cabine. Você vai conseguir chegar nos seus 240 km por hora de velocidade final. Não sei se é muito confiável fazer, né? Pela estética do carro, parece ter um centro de gravidade ali baixo, né? Pela idealização do carro. Mas ele é estreitinho, meio alto, não sei se eu confiava muito não em acelerar um negócio desse. Mas é bem interessante. Vamos pro próximo. O próximo já é um carro bastante mais recente, né?
Próximo aí nós estamos falando de um Honda, né? A Honda novamente aí vindo com essas novidades de carros diferenciados. Então em 2013 ali ele foi apresentado o Honda S660, justamente esse 660 é uma referência direta à quantidade de carros que eles iam produzir desse modelo especificamente. Então o nome do modelo mesmo, ele era o 660 Concept Edition. Foram vendidos 660 unidades desse carro. Aí iniciou as vendas em 2015, né? E esse tinha uma motorização bem interessante, apesar de ser um carrinho pequeno também, um carrinho bastante leve. Ele vinha com uma motorização 0.6, não é 1.6, é 0.6 turbo de 64 cavalos. Então motor super pequeno, 3 cilindros, turbo, né? Que conseguia arrancar bastante sorriso ali dos japoneses também, viu? Parece ser um carro bem interessante, como eu falei do outro aí, a ideia de um K-Car também, então um carro para uso urbano de pequeno porte, mas eu acredito que esse daí também deve arrancar bastante sorriso ali dos japoneses ali brincando com isso daí. Ele tinha a opção de câmbio de 6 marchas manual e tinha uma opção de um CVT com 7 marchas virtuais, né, que é aquela... Quem conhece um pouquinho mais do CVT sabe que ele não tem as engrenagens, né? Ele tem um outro conceito de câmbio. Então ele tinha 7 marchas virtuais e um modo esportivo para dar uma levada um pouco diferente para esse carro. Mas eu acho que é um carrinho bem interessante, aí, apesar do preço um pouco salgado. Apesar que se viesse para o Brasil com esse preço aí é considerável, viu? É um brinquedinho interessante. Mas ele veio ali na casa de 1.980.000 ienes, né? Na conversão, na época, se colocava em torno de 60 mil reais. Foi reestilizado em 2020, relançaram esse carro, algumas atualizações estéticas pequenas, né? Mas ele veio a versão aí a 2.031.700 ienes, que vai dar basicamente aí 100 mil reais para você ter um brinquedo, né? Basicamente é um carrinho de brinquedo para você poder rodar nas ruas. Mas o desenho dele é bem interessante, como vocês devem estar vendo aí. O desenho dele é bem interessante, bem diferenciado para um carro que você vai poder aí se divertir bastante, né? Traçãozinha traseira também. Um carrinho bem interessante. Beleza? Então, vamos para o próximo aí da nossa lista. Quando falamos em pequenos notáveis, não podemos deixar nunca para trás aí o clássico dos clássicos, né, entre os carros pequenos aí, que é o Mini Cooper, muito difundido, muito conhecido, né? Para quem não sabe, aí a Mini Cooper, o Mini Cooper ele é um símbolo, né, dos carros ali ingleses, né? Então, tanto que ele é até o carro do próprio Mr. Bean, foi usado ali em várias temporadas aí para quem acompanhou aquele carrinho que ele rodava para cima e para baixo ali, o xodózinho dele. Era um Mini Cooper, na época um Morris, né? Mini Cooper 74. E esse carro ele tinha na época ali os primeiros, né? Hoje ele está bastante esportivo, mas ele tinha um motorzinho 4 cilindros, 1.0 de 34 cavalos, bem xoxinho, né? E ele foi fabricado ali entre 59 até os anos 2000 ali mais ou menos, né? Fabricado ainda pela BMC, que era o fabricante original ali dela. A Mini Cooper é engraçado que ela mudou de mão várias vezes, né? Foi para BMC, Austin, Morris e a Rover, né? Que foram as fabricantes que foram comprando aí a ideia do Mini Cooper, né? Mas atualmente a Mini ela é pertencente aí à BMW. Então hoje, se você for pegar basicamente a ideia mecânica ali é da BMW, porque a BMW ela queria ter um carro de linha de entrada, mas ela não queria descer o nível dos seus próprios carros, né? Então o Mini aí basicamente é um BMW de entrada hoje. E por isso que ele teve tanta atualização, veio com um carro com uma esportividade tão preparada, né? Hoje, se você for colocar o conceito da época, o Mini ele era um carro urbano, né? Bastante prático, né? E econômico. Na verdade, ele foi feito para ser econômico e foi colocado ali para uso no rally, foi colocado para vários outros fins.
até chegar hoje, é um carro até um pouco maior, né, do que o esperado na época, mas ele cresceu um pouco na sua carroceria e veio com uma motorização bem maior, né, nos carros atuais. Mas é um brinquedinho bastante interessante aí também. Comenta aí se você gostaria de ter um desse na sua garagem e conta pra mim aí o que você tem ou o que você gostaria de ter lá, beleza? Então vamos encerrando por aqui o nosso vídeo. Quem não for inscrito ainda já se inscreve, quem for inscrito já vai deixando aquele like maroto e tamo junto, galera, vamos nessa, valeu!